Hello everybody, how are you all doing? I hope you're all doing fine. Então, pessoal, é o seguinte, hoje vamos falar sobre como adquirir vocabulário de maneira mais rápida, não tem nenhum milagre, obviamente, como vocês já devem ter visto aqui nas lives que eu estou fazendo, eu não mostro milagres, eu mostro apenas táticas simples que podem ser implementadas no seu dia a dia, coisas que eu fiz que deram certo e não falo das coisas que eu fiz que não deram certo, ok? A primeira coisa que vocês vão aprender aqui é o seguinte: primeiro nós precisamos fazer uma avaliação daquilo que você já tem de materiais e aquilo que você já sabe de inglês, tá certo? Para você poder ter um ponto de partida, né? Não vai começar lá de um nível que você não tá ainda. Então, uma coisa legal de você fazer para a questão de vocabulário, você tem um caderno. Primeiro, que é legal ter um caderno, tanto de vocabulário, eu vou incluir aí também frases, né? Para você ter esse caderno e fazer o seguinte, por exemplo, você está lendo um livro, você vai lá e anota as palavras que você não sabe, está lendo algum artigo, alguma coisa, vê um filme, anota, bota o título lá daquela página ou seção, né, tal filme, e aí você vai anotando tal episódio de tal série, você vai anotando aquelas coisas que você não entende, vai olhar a tradução no Google, tal, e aí depois você vai anotar e anota sempre a frase junto que você ouviu ou leu aquilo, tá bom? Então anota para poder rever isso depois. Bom, uma vez que você tem aí essas coisas anotadas, isso vai te ajudar muito a desenvolver o seu vocabulário. E depois nós vamos criar aquilo que você chama de nuvem de palavras. É legal, né? Nuvem de palavras nada mais é do que uma nuvem cheia de palavras. Interessante, né? Duh. Mas sabe aquelas nuvens de palavras que tem aí? Se você procurar aí nuvens de palavras na internet, vai aparecer um monte de palavrinha. Você vai criar isso da seguinte forma, por temas, tá? Daí, calma, que passo a passo. Você vai criar, por exemplo, assim, ó, vamos falar aí você vai falar de roupas, comprando roupas, beleza? Aí você vai pegar e vai criar essa nuvem de palavras que é aquilo que cerca essa situação. Então, aí inclui verbos, expressões e também vocabulário em si, né? Como t-shirt, shirt, I don't know, earrings, shoes, jeans, whatever, underwear, essas coisas, né? Então, você vai criar aí essa nuvem de palavras com verbos. Aí como é que fala usar uma camiseta? É use ou wear? Então você vai ver que é wear, beleza? Procurando passado também, esses verbos e tal. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar um material aí que você tem, ou as coisas que você já sabe, com aquela avaliaçãozinha que você fez ali, para ver o que você já sabe, e você vai pegar essas estruturas que você já sabe, por exemplo, de preferência se você estiver estudando com o meu método, que é com as aulas que eu ensino, tem algumas gratuitas, com certeza, você vai pegar, por exemplo, lá, eu vou dar um exemplo prático, porque eu sei que eu tenho aula sobre isso, não sei se existem outras aulas sobre isso, com certeza deve existir, mas pega lá um exemplo, a minha aula de compras, tá? Comprando roupas. Então, você vai pegar essa aula, tudo que eu ensino ali, você vai pegar as frases que estão ali, né? E você vai começar a substituir. Quando eu falo de comprar uma camiseta, você vai substituir aquela frase e vai repetir. Comprar uma calça jeans, eu vai repetir aquela frase trocando essas palavras. E aí você vai aumentando o seu vocabulário e não só, ao mesmo tempo que você aumenta o seu vocabulário, você vai também vai treinando a sua fluência e memorizando aquela frase. Então, você vai fazer isso com as frases que eu ensino lá. Se você estiver assistindo uma aula minha, ou se você tem frases de outro professor ou de outro material, você vai utilizar isso, ok? Então, caso você não saiba como se pronuncia uma palavra ou outra, tem uma forma bem simples de você fazer isso, que é o seguinte: vai no Google, você vai digitar a palavra que você quer, e depois do lado você vai digitar a palavra em inglês pronunciation. Se escreve, acho, pronunciation. Mas aí, se você escrever no Google pronunciation, já vai aparecer ali a forma certa. O Google te dá essa barbada aí de corrigir já se você digitar errado. Então, você bota a palavra que você quer. Então, por exemplo, você quer saber a pronúncia de shirt. Então, você vai escrever lá, shirt pronunciation. E aí já vem um resultado. Agora no Google tem um negócio bem legal que já vem um resultado ali com uma boquinha e dá para colocar devagar para ele pronunciar devagar ou mais rápido ou uma velocidade entre aspas normal.
Então, isso é bem legal e o Google já está fazendo isso. Pode usar também o Google Tradutor e tal. Tem gente que fala, não usa o Google Tradutor porque não é bom. É óbvio que o Google Tradutor não é uma pessoa que sabe falar inglês ali te ensinando, mas com certeza quebra um galho enorme e traduz coisas bem próximo daquilo que é real. Claro que tem umas coisas meio absurdas e tudo mais, mas enfim, você não está indo para uma reunião de negócio, está praticando inglês e aprendendo a pronúncia das coisas. E lá no Google Tradutor tem um botãozinho ali, um alto-falantezinho que você clica e o negócio vai para... ele pronuncia, né? Então, é bem importante que você pratique, agora, por último aqui, é bem importante que você pratique essas frases que você está montando e aprendendo aí com essas novas palavras, né? Da mesma forma, você pode pegar, por exemplo, um verbo no passado, fazer essa mesma forma. Então, I want to buy a new shirt, tá? Então você vai lá e pega esse verbo. Como é que seria no passado essa frase? Vai lá e procura, cara. Como é que é want no passado? Beleza, é wanted. Então, I wanted to buy a new shirt. E eu queria comprar uma calça jeans nova. I wanted to buy a new pair of jeans. Então, assim você vai construindo e você vai memorizando essa frase. Eu quero comprar, eu queria comprar. He wanted to buy, she wanted to buy, they wanted to buy. Então, é isso. E o importante que eu estava falando é que você faça essa prática em voz alta sempre, porque você precisa, hashtag escutou, falou, se não escutou, falou mesmo assim. Você precisa praticar isso em voz alta, porque se você não praticar em voz alta, você não vai conseguir falar, não adianta só ficar lendo, não adianta só ficar ouvindo, você precisa falar o idioma. Então, para você falar, já que não temos aí um grande... não temos pessoas, né, que vivem aqui no nosso país, que falam inglês e tudo mais, então você precisa falar o idioma, tá bom? Então você precisa treinar isto. E por último, o conselho que eu dou para vocês é o seguinte, com essas frases que vocês criaram, monte os seus flashcards, que eu já falei nas lives passadas. Para você montar os seus flashcards, você pode utilizar o aplicativo Quizlet, é o aplicativo mais fácil que eu conheço de montar flashcards. Eu não gosto daqueles aplicativos de repetição espaçada, eu acho que aquilo ali tem um conceito legal, mas é um troço inconveniente de usar, eu realmente não gosto, não uso aquilo ali, porque eu não me adequo àquele aplicativo. Eu tentei uma vez montar umas frases lá e achei um troço muito complicado, e acho que não adianta nada o negócio ficar te avisando quando você tem que lembrar, porque você vai estar trabalhando, o troço vai apitar, você não vai conseguir fazer nada, então não adianta nada. A real é que o aplicativo, o Quizlet, por exemplo, tem os flashcards, tem áudio, tudo bonitinho, muito fácil de montar as frases, e você vai lá e usa quando você tem tempo, não adianta ter um negócio de repetição espaçada que vai te avisar para repetir uma frase no meio de uma reunião, o que vai fazer? Se não fizer agora vai esquecer, entendeu? Então isso não vai adiantar de nada. Para mim, é um aplicativo que... Não estou dizendo que é ruim o aplicativo, com certeza talvez funcione se você tem tempo e tudo mais para fazer isso, mas o aplicativo que eu utilizo, que é bem fácil, é o Quizlet. E aí, eu vou falar para vocês mais sobre isso também do Quizlet, mas é legal vocês montarem, vai lá, dá uma olhada lá como é que ele funciona, é tudo gratuito, então não tem erro, beleza? Então, é isso aí, pessoal, montando a sua nuvem de palavras temática ali, né, para pegar um tema, por exemplo, pega aquilo que você já sabe, né, e pega frases de aulas que eu ensino e tudo mais, se você estiver dentro do meu curso, só vai aprender dessa forma, porque é assim que eu ensino, com frases do dia a dia, diversas palavras para você ficar treinando e fazendo as suas frases, e, é claro, dentro do curso lá também tem já todos os flashcards prontos para você praticar depois que você assistir a aula, então você já clica, já vai para o Quizlet, já fica fazendo ali no celular ou você não precisa montar os flashcards, já está tudo pronto lá dentro, né? Então, isso é uma coisa que a gente oferece no curso completo, desde o nível básico ao avançado, tem todos os flashcards depois de cada aula que você assiste, e além disso, o Quizlet gera também atividades diferentes lá para você preencher, tal, jogo de memória, um monte de coisa legal. Então, já tem tudo isso lá dentro, beleza? Então, pessoal, ficamos por aí. Muito obrigado. Thank you very much for watching this lesson. I'll see you in my next class. Bye.